Bom dia! Hoje é segunda-feira, 4 de setembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. A taxa de suicídio por 100 mil habitantes subiu de 4,33 em 2005 para 5,72 em 2015 aqui na Baixada Santista, segundo a última pesquisa da Fundação SEAD. Nesses 10 anos, o número de mortes foi de 68 para 100. Mas este não é um problema só da nossa região. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Uma média de 32 mortes por dia. A cada ano, este número é ainda mais assustador. 800 mil pessoas tiram a própria vida, segundo a Organização Mundial da Saúde. E para tratar deste tema, que definitivamente não pode mais ser jogado para debaixo do tapete, o Bom Dia Baixada recebe o médico psiquiatra Miguel Ximenes de Rezende. Doutor Miguel, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado a você pela oportunidade de estar aqui. E também Renato Caetano, voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Renato, muito obrigado pela tua participação. A gente que agradece a possibilidade de estar aqui, muito bom mesmo. E você que está em casa ou que está saindo de casa, está com o seu smartphone, também pode participar do nosso programa através do WhatsApp, que é o 13 988 779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Eu começo o nosso bate-papo, vocês devem estar vendo que eu estou aqui com um adesivo colado, eu, o Renato e o Dr. Miguel. Esse é o adesivo da campanha que fala da importância de falar para prevenir o suicídio. É isso mesmo, Renato? É isso mesmo. A gente entende que quando você tem a possibilidade de falar, desabafar, você fica um pouco mais aliviado. Então, a possibilidade de isso evoluir para uma situação de tragédia, ela pode diminuir bastante. O CVV está aí disposto a isso, a ouvir e conversar com as pessoas quando elas estão nesses momentos. Aliás, o CVV, ele existe para isso, né? Para ouvir e acolher aquela pessoa que está do outro lado da linha. Basicamente é isso que nós fazemos. Esse trabalho é um trabalho que a gente entende que ele pode ser feito por qualquer pessoa comum. E é o que nós somos voluntários, nós somos leigos, nós não temos assim uma capacitação profissional. Mas desde cedo o CVV entendeu que poder dar um tempo para poder ouvir com respeito, conversar, sem ficar se preocupando em apontar caminhos, julgar ou dizer se está certo ou está errado, é possível fazer. E é o que a gente procura fazer há 55 anos. 55 anos. E 37 anos em Santos. Só que em Santos, 37. Como voluntário, quando você atende um telefonema, geralmente qual é o principal fator que você identifica para que a pessoa queira tirar a própria vida? Olha, a gente poderia falar sobre um monte de fatores e talvez o doutor pode falar com muito mais propriedade que eu. Com relação até às patologias que envolvem e que são fatores de risco, né? Que as pessoas precisam estar atentas. Mas assim, uma situação que é muito presente na grande maioria das pessoas que nos procuram é o sentimento de solidão. Ou seja, as pessoas, por algum motivo, ou elas estão isoladas e às vezes elas se sentem exiladas, ou elas se sentem assim. Ou elas estão no meio de um monte de gente, tem um grande círculo de pessoas, mas elas estão sós. Elas sentem-se dessa maneira. E aí, nessas horas, a gente percebe às vezes que muitas pessoas que procuram o CVV, elas procuraram pessoas mais próximas para tentar se abrir e conversar sobre algo que às vezes é muito difícil de compartilhar com qualquer um. E por algum motivo elas não conseguiram fazer isso. Ou porque elas perceberam que houve um julgamento, uma reprimenda, algum tipo de não aceitação daquilo que ela gostaria de falar. E aí ela se sente à vontade de ligar para um lugar onde ela não será julgada. Ela não precisa se identificar. Ela sabe que, como no telefone, do sistema telefônico fixo, a gente não tem identificador de chamada, né? Sequer o nome ela precisa dizer. E ela vai falar com alguém que ela não conhece. Então isso sim, são fatores que, a questão do sigilo,
que proporciona esse conforto. As pessoas se sentem bem de poder falar e elas sabem que aquilo que será conversado não vai ser compartilhado, vai ficar entre ela e inclusive só o voluntário. Isso não vai sair dali. Doutor, a importância de um canal como o CVV, do ponto de vista, o senhor que é médico, psiquiatra e certamente já viu e já tratou de muitas pessoas ou que tentaram ou que tinham características, indícios de que poderiam tirar a própria vida. Qual é a importância de um canal como esse, doutor? A porta de entrada de alguém para um tratamento está ligada diretamente ao CVV. É muito mais natural, muito mais esperado que alguém procure um apoio dentro do CVV do que ao psiquiatra no primeiro plano. Carregamos o estigma, psiquiatra médico de louco. Ainda carrega, doutor? Carrega. A sociedade não evoluiu nesse sentido? Não, apesar de já ter uma lei federal que psicofobia é crime, sim, tá? O estigma a gente ainda traz e traz bastante. Então, a porta mais fácil é o CVV. Ele está ali, está aberto para escutar. Se você pensar que o impulso de uma tentativa de suicídio é em torno de 40 segundos, nossa. Tá? Se tiver uma abordagem do CVV nesses 40 segundos, ele salvou uma vida. Ele salvou uma vida, sem dúvida, sem dúvida. Quando eu estava estudando sobre o assunto, eu fiquei assustada quando eu vi que é uma morte a cada 45 minutos. Quer dizer, durante o nosso tempo aqui de programa, uma pessoa pode atentar contra a própria vida. E assim, a gente pensa que o mundo contemporâneo, a gente vive num mundo muito veloz hoje, né? Onde as coisas acontecem muito rápido. E esse sentimento de solidão que o Renato falou, parece que está cada vez mais presente na vida das pessoas. Eu tenho um dado um pouquinho mais alarmante. Tá? Hoje discordamos de 32 suicídios dia. No Brasil. Tá? Hoje que temos no Brasil são 32 suicídios notificados. Porque tem a subnotificação, que é um outro problema. Ou a não notificação. Não notificação. E com certeza esse número dobra. Então nós estamos falando de 64 suicídios dia no Brasil. É muita coisa. Que é muito mais alarmante. É muita coisa. Do ponto de vista clínico, doutor, a gente pode dizer que doenças como, por exemplo, a depressão, porque a depressão é uma doença, a gente já sabe disso, transtorno bipolar, dores crônicas, isso podem ser fatores de risco, de fato? 96,8% estatística Brasil, tá, dos pacientes que chegam ao suicídio tem um transtorno mental. Uma depressão maior, transtorno bipolar, esquizofrenia, reação aguda ao estresse. São fatores, são doenças psiquiátricas que levam o indivíduo a tentar o suicídio. Quando uma pessoa, por exemplo, agora eu falo com vocês, dois, porque apesar de não ter nenhuma formação médica, você tem a formação humana, que eu acho que é tão importante quanto, e quando o doutor fala que o CVV é a porta para a prevenção, a gente entende a dimensão da importância do trabalho que são feitos. Hoje são quantos voluntários? Nós no Brasil somos 2.300 e em Santos somos 60. São 60 voluntários que atendem 24 horas? Em Santos 24 horas por dia através da linha fixa. Mas hoje, felizmente, no CVV em nível nacional, através do site, é possível outras formas de conversar. Então, assim, é possível conversar através de um chat, que é uma sala de bate-papo. Não é um grupo, é uma sala de bate-papo onde um voluntário conversa com outra pessoa que procura. Existe a possibilidade de você conversar por Skype, existe a possibilidade de você conversar por e-mail. Então, porque o CVV, quando surgiu lá na década de 60, ele se valeu, assim, da ferramenta mais tecnológica que existia, que era o telefone. E era difícil, poucas pessoas. Imagina na década de 60, quantas pessoas tinham telefone. E aí o CVV também não pôde ficar à margem disso, porque hoje, inclusive, a geração mais jovem, quando ele tem um smartphone, daqui a pouco vocês vão ele ter um usa WhatsApp para tudo. Olha, o CVV hoje já tem Facebook, Twitter, Instagram, né?
tem a possibilidade do Skype, o e-mail. O Skype, o e-mail. Daqui a pouco vai ter um WhatsApp. A gente já está em desenvolvimento de um aplicativo para celular, que legal. Porque o CVV, ano retrasado, foi selecionado pelo Google e nós recebemos um prêmio para elaborar. Então, existem profissionais dessa área, que eu não faço ideia o que é, porque é São algo profissionais muito da tecnologia novo, da informação. não é? Então, já existe sim uma elaboração de um projeto que vai envolver várias faces, né? Você abrir, por exemplo, opções dentro do celular, é algo muito legal que vai acontecer. Que bom, que né? bom. Tem previsão? Isso tem previsão de começar a rodar no ano que vem, porque está sendo elaborado agora, né? Com todos esses canais de comunicação, mais um aplicativo, certamente a gente está contribuindo bastante para a prevenção, né, doutor? Com certeza. O trabalho de CVV, tudo que for feito... É bom. É bom. Importante, e ainda vou dizer, por mais que todo mundo se una, ainda é pouco. Que a vida tem uma importância muito maior. Tem, muito maior, sem dúvida nenhuma. Então, assim, qualquer caminho, qualquer mão estendida, e o CVV faz isso de uma forma muito bonita, e ao longo de muitos anos, né? A primeira abordagem é deles. A primeira mão estendida é deles. Então, imagina quantas vidas vocês já não salvaram, Renato. Olha, a gente não consegue medir porque, olha só... As pessoas não dão retorno. Elas dão retorno? Às vezes sim, é interessante. Chegam a dar retorno? Não existe nenhuma contrapartida, nenhum tipo de compromisso. E a gente não tem como monitorar e nem nos interessa isso. Mas sim, muitas pessoas... Ligam para agradecer? Para agradecer. Uma vez, uns anos atrás, a gente estava assim, numa palestra falando do CVV, quando terminamos, num grupo que nós fomos convidados, uma senhora chegou perto da gente e falou assim, olha, há 10 anos a minha vida, eu achei que tinha acabado porque o meu marido me deixou sozinha, a minha vida era meu marido, e eu achei que ia morrer e eu quis morrer. E aí eu encontrei o CVV, e o CVV salvou minha vida. Veja, a gente ouviu com muito respeito, a gente tem a dimensão certa de que o CVV não salvou a vida dela. O CVV teve uma participação, aliás, pequena, porque o mérito todo foi dela. Ela desistiu né? Mas, assim, o CVV teve essa possibilidade de, em alguns momentos em que ela não aguentava, ela poder recorrer para poder desabafar, falar. E a necessidade que as pessoas têm de desabafar é algo, assim, impressionante. A prática lá nos nossos dias, quando a gente está disponível no telefone, mostra isso. Cada vez mais as pessoas, se elas encontram um ambiente para falar, elas falam. Por que as pessoas têm, do mesmo jeito que o senhor disse, doutor Miguel, que ainda existe muito preconceito com a figura do psiquiatra, a sociedade ela já trata do tema suicídio com uma normalidade maior ou isso ainda é muito jogado, como eu disse no começo do programa, para debaixo do tapete? Ainda é jogado para debaixo do tapete. A questão que a gente vê, ninguém leva um suicida a sério. Por que não, doutor? Porque ninguém acha que ele vai ter coragem de atentar contra a sua própria vida. Embora ele venha dando ao longo do tempo uma série de sinais, uma série de sintomas, uma série de posturas, que a gente vai comentar isso. Vamos abordar ainda. Né? O suicídio em potencial ele vai tentar. E quanto mais tempo ele leva para tentar, mais elaborado vai ser essa tentativa. Tem isso ainda, assim, por exemplo, quando uma pessoa tenta contra a própria vida e não consegue, esse é o maior sinal que a família, que os amigos devem estar atentos. Se você pensar que na primeira tentativa aumenta em 6 vezes a chance de ter uma segunda tentativa. Teve uma segunda tentativa, aumenta em 28 vezes. E assim por diante. E isso sobe em progressão geométrica. E por que a sociedade ainda tem tanto receio? Porque assim, há anos atrás a gente tinha receio de falar de câncer, né? Hoje a gente fala de câncer com muita naturalidade, os tratamentos estão avançados, as pessoas não têm mais medo de dizer que são portadoras. Por que a sociedade ainda não evoluiu nesse sentido, na opinião de vocês?
É interessante assim, você citou o câncer, eu lembro daquela propaganda na TV, quando a Cássia Kiss apareceu de busto nu, isso no começo Sim. dos anos 90, imagino, onde ela demonstrou o exame o autoexame. O autoexame. E eu lembro que naquela época causou um choque, as pessoas pensaram um monte de coisas mesmo na utilidade. Mas aquilo começou a incorporar de tal maneira que hoje as moças daquela época, que hoje são mães, elas passam naturalmente para suas filhas. Ninguém mais questiona isso. Sim. Não é? No começo dos anos, no meio dos anos 80, houve toda a tragédia que a AIDS demonstrou que foi. Sim. Né? E hoje a gente vê, sim, grandes investimentos que eu acho perfeitamente justificado em trabalhos de prevenção de câncer de seio e na prevenção da AIDS. Né? A gente não vê ainda esse investimento na prevenção do suicídio. E hoje o suicídio mata tanto quanto a AIDS e mata tanto quanto o câncer de seio. Né? Então, isso quer dizer, nos causa espécie. Há ainda, inclusive, uma cegueira governamental. A gente pode dizer a isso. A gente pode esperar, a gente deseja que políticas públicas sejam implantadas. Eu estava conversando com o doutor agora sobre a questão da saúde mental. Sim. Ela é uma dificuldade em todo lugar. A gente brinca assim, no sistema de saúde, para você achar um pediatra já é um desafio. Achar um psiquiatra que trate. E alguém que você vai procurar saúde mental é muito maior. Talvez ele possa até falar melhor sobre isso, claro. O senhor concorda com a colocação dele, doutor? Concordo. O câncer, falar disso, falar em câncer, falar em AIDS hoje, se teve um grande apoio da mídia. Sim. Tá? E a única forma da gente ter de pressionar o governo é a mídia. Dependemos de vocês. Sim, sem dúvida. Eu acho que quanto mais falar, quanto mais disser que o câncer, que o suicídio mata tanto quanto o câncer e a AIDS, a gente está perdendo vidas da mesma maneira, né? Pensarmos que o tratamento é mais barato, é uma questão, né? de saúde pública. Sim, sem dúvida. Voltando um pouquinho antes, se a gente for pensar em anos 80, tínhamos 5 antidepressivos. Final dos anos 70, começo dos anos 80, tínhamos 5 antidepressivos. Hoje nós temos com efeitos colaterais assim horríveis. Se falava em eletrochoque como tortura. Perfeito. Hoje nós temos 66 sais diferentes de antidepressivos. Não. E o melhor remédio na depressão, o mais rápido e o mais eficaz numa depressão grave, com um ato e de ação suicida, ainda é o eletrochoque. Como é que funciona o eletrochoque organicamente, para as pessoas entenderem? A eletroconvulsoterapia, ela, diferente dos anos 80, vamos deixar isso muito claro, tá? Onde a pessoa não fica amarrada na cama. Não. Diferente da conotação tortura lá de trás. Então vamos mudando o conceito. Esse CT hoje é feito dentro de centro cirúrgico, com anestesia geral. Pessoa sedada. Tá? Em que o único lugar que se vê a convulsão é na mão. Tá. Então o indivíduo está anestesiado, não sente absolutamente nada. É feita a descarga elétrica, e isso daí causa nele uma reorganização da atividade elétrica cerebral. Isso para casos extremos. Hoje, quando a ideação suicida, a depressão com ideação suicida é evidente e não está respondendo aos tratamentos, ao antidepressivo, a eletroconvulsoterapia ainda é um santo remédio. E o paciente, a família do paciente, aceitam bem essa alternativa? Olha, no último ano, 2016, 2017, eu encaminhei 2 pacientes que Santos é proibido fazer. Então, eu encaminho para São Paulo, para 2 clínicas que fazem, uma particular e outra o Hospital das Clínicas. São os 2 lugares que fazem ECT com boa qualidade, tá? Não é? Se for para fazer dos anos 60, a gente não faz. Mas hoje, dentro do HC, em uma clínica particular,
O HC é referência, né? A gente está falando em hospital referência. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, não estou dizendo hospitalzinho de fundo de quintal. Existe um lugar específico para isso. A recuperação é muito mais rápida, muito mais segura e com risco de vida muito baixo. Se pensar que uma recuperação com antidepressivo leva de 30 a 40 dias para tirar o indivíduo da depressão e com eletroconvulsoterapia esse indivíduo sai em 7 dias... Se ele está num caso extremo, você está salvando a vida dele. A recuperação é muito mais rápida e muito mais segura. E para quem está chegando agora, abrimos a semana falando sobre a importância da prevenção do suicídio. Setembro foi o mês escolhido para que o assunto ficasse ainda mais em evidência. É o Setembro Amarelo. Eu vou pedir para a minha produção colocar aí o selinho da campanha, por favor, enquanto eu falo. Você que está em casa pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp. É esse aí o selinho. Falar é sempre a melhor solução, e é mesmo. Você pode participar pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Doutor, quando eu fui para o break, eu disse que nós falaríamos do perfil, dos sintomas. Quais são os principais sintomas que as pessoas que convivem com um potencial suicida devem estar atentas? Primeiro, os transtornos mentais. Tá? Praticamente 100% dos suicidas, 98,6%, são doentes mentais. Então já é uma coisa que chama bastante atenção. E doença mental aí estão falando de depressão, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, as dependências químicas. Dependência química contribui álcool, muito, né? Drogas. Cocaína, crack. Tá? A maconha, que hoje é geneticamente modificada, já não é mais aquela maconha dos anos 80, já é uma droga potencial esquizofrenizante também. E tudo isso leva um paciente a um grupo de risco. Aumenta o risco. Uma coisa que a gente tem que pensar no histórico pessoal. Um paciente que tem a ideia, alguma vez falou em tirar contra a própria vida. Falar em, tem gente que não fala diretamente. Diretamente. Né? Existem mensagens subliminares. Mensagem subliminar, que a gente já vai colocar aqui para você. Tem que começar a olhar de uma outra forma. Né? Os pensamentos em suicídio, eles vêm de uma forma não clara. Ninguém externo vira e fala, eu vou me suicidar. Tá? Mas ele começa a fazer algumas coisas, tipo guardar medicação, ter algumas frases de despedida, tipo, eu não deveria ter nascido, eu sou um peso morto, o que a família, nessa família não sirvo para nada. Aquelas frases que, jogadas. Parecem que não são nada. Tá? Né? E a família vê sem muito risco. Tá? Na realidade, são os primeiros sinais, os primeiros pedidos de socorro que esse paciente está dando. Tá? Outra coisa que a gente tem que pensar, nos fatores estressores crônicos e recentes. Hoje em dia a gente vive uma situação no país, se for voltar um pouquinho, no congelamento das poupanças na época do Collor, a gente teve um índice de suicídio grande. Teve um índice de suicídio muito grande. Sim, tá? sim. E hoje esse índice vem subindo. Lá nós tivemos um fator pontual que o índice de suicídio fez assim. Hoje nós temos um índice que está fazendo assim. A curva está diferente, né? A curva está diferente, só que também está subindo. Não importa se lá foi uma subida... Um ângulo de 90 graus 90, e esse é de 45. Hoje 60. Mas está subindo de qualquer maneira. Mas está subindo. Então, as separações conjugais, prisões, as quebras financeiras. As perdas recentes. Tá. Situações humilhantes que a pessoa vem passando e amargando
no trabalho, em outras situações de convívio, né? Traição conjugal. Então, são perda de emprego, Sim. né? São fatores que vão levando o indivíduo a cada vez mais se isolar, assim. Se fechar e começar a achar que o fim da vida é a melhor opção. É a melhor opção, tá? Preocupar quando ele começa a organizar detalhes da vida dele. Começa, a pessoa que tem um determinado poder aquisitivo, fazer tira um bem, deixa para um filho, deixa não sei o que para a mulher, não sei o que para outro filho, divide, tá? Vai loteando o que ele tem. Para o caso da partida dele, ele não dá trabalho para ninguém. Normalmente, ele usa como meio de suicida aquilo que ele tem à mão. Remédio, faca, arma de fogo, arma branca. O que ele tiver à mão, janela, e se jogar, são coisas que a gente vai pensando em sinal de alerta. A impulsividade dele, normalmente é uma pessoa fechada, retraída, que daqui um pouco muda esse comportamento e começa a fazer algumas coisas que foge aquele padrão rebaixado dele. Começa a se tornar mais impulsivo, mais responsivo, mais agressivo em alguns momentos. Uma mudança de comportamento. E isso daí chama-se impulsividade, e que para isso ele partir para o ato suicida é um espaço muito pequeno. Renato, ano passado a Netflix lançou, ano passado não, esse ano, ela lançou uma série chamada no Brasil de Os 13 Porquês. Sim. Né? É uma adolescente que se matou e deixou gravado em 13 fitas os motivos pelos quais ela chegou ao ponto final, né? E quando essa série se tornou realidade, muitas notícias saíram de que o volume de ligações, por exemplo, para o Centro de Valorização à Vida, aumentaram. Foi disso? Isso de fato aconteceu? Olha, a medição do número de atendimentos, a gente pôde perceber um certo crescimento. Mas o que foi muito mais fácil de medir, por conta também de a série da Netflix ter acontecido praticamente ao mesmo tempo, daquela divulgação do desafio da baleia azul. Sim. Né? As duas coisas aconteceram. Nós discutimos aqui, inclusive, a baleia azul. Então, o que percebeu foi assim, o número de atendimentos por e-mail, em um mês, aumentou 450%. Nossa! Isso foi muito intenso, porque o CVV também conversa através de e-mail. Então, isso sim, foi um sinal de que assuntos como esse, quando vem à tona, seja ele de qualquer maneira, eles chamam a atenção. Né? Então, claro que cada vez mais é importante. Sabe o que a gente percebe? Que hoje a gente vê com muito mais naturalidade, e principalmente através de pessoas que têm projeção social, artistas, personalidades, eles têm declarado com mais naturalidade os seus momentos em que estão vivendo transtornos mentais. Sim, recentemente a gente teve o padre Fábio de Mello dizendo que está sofrendo de crise de pânico, né? O próprio padre Marcelo, há um tempo atrás, depressão declarou que estava sofrendo de depressão, que são pessoas que marcam, são formadores de opinião, né? No caso desses dois, são líderes religiosos, e aí eles mostram que todos nós temos uma dimensão humana, nós somos pessoas comuns. Somos humanos, né? Isso, passíveis a essas situações. E quando eles colocam isso, eles estão mostrando que a gente passa por isso e a gente pode superar isso. Pode vencer. Não é a gente recorrendo à ajuda profissional, recorrendo aos meios que nós existimos. Eu costumo falar assim, se você torce o pé, você vai ao ortopedista, né? Você aguenta um dia, dois, a hora que aquele troço fica uma bola vermelha, você não vai. E agora, quando você está sofrendo emocionalmente, até as pessoas perceberem que precisam de ajuda, demora. Às vezes uma pessoa passa 30 anos sofrendo de um transtorno, quando ela vai procurar ajuda, aí ela percebe que ela sofreu 30 anos.
E isso é impactante. É Claro, um sinal muito ela se difícil. Aprisionou por 30 anos, né? É o que nós estávamos falando no começo sobre o grande preconceito que ainda há em buscar ajuda profissional para apoio emocional. Né? A gente tem uma pergunta no ponto, pode colocar, por favor? Flávia Gomes, ela é de Mongaguá. Bom dia, Flávia. Os pais precisam ficar alertas quando os filhos se isolam? Bom, todo isolamento chama atenção. Tá? O que precisa ver é como esse adolescente, provavelmente a idade, a adolescência tem um comportamento específico, característico, né? Ou aborrecência. A aborrecência, né? O que chamam de aborrecência. E tem que se prestar atenção? Tem. Mas muitas vezes vem em que contexto está esse isolamento. Na minha idade e na dele, a gente não teve muito isso. Saía-se de casa mais, brincava-se na rua, se relacionava mais com as pessoas. Com as pessoas. Né? Hoje, ele se isola porque ele está com o seu smartphone. O mundo virou uma tela digital. Digital. Né? Então, assim, depende do isolamento. Depende, inclusive, da forma e da resposta que o adolescente tem dado, né? Tem dado. Se é um adolescente que está se isolando, quando chega no quarto, ele está lá no smartphone, com aquele maldito dedinho, tá conversando, sabe Deus com quem? Que também é uma forma de buscar ajuda, Sim. Porque muitas vezes não tem essa ajuda dentro da própria casa. Não tem abertura dentro de casa, não há diálogo dentro de casa. Não há diálogo. Atitudes repressoras de pais com o adolescente, a falta de diálogo é um motivo de isolamento também. O medo, né? O medo até de não saber o que fazer com o adolescente. O adolescente hoje é um negócio muito inteligente. As crianças já nascem sabendo muita coisa. Eu tenho uma filha de 4 anos que eu olho para ela e falo, você só tem 4 anos. Então... Só que os 4 anos dela, se for comparar com eu acho que nós que estamos aqui, chegando nos 60, eu passei... Tá? É os 8, 10, né? Tá. Não, é 15 anos de idade. O que uma forma que uma criança de 4 se porta, na nossa geração era com 10, 15. Então, a coisa é diferente. Assim, dentro da família, dentro do contexto da adolescência, uma das coisas que leva também são os abusos físicos que essa família exerce. Psicológicos, né? Tá? Abuso psicológico. Dentro da própria família, o abuso sexual que leva a criança a se retrair, inclusive no futuro, pensar contra a própria vida. Divórcio dos pais e aquela briga insana. De quem ficar com quem? De quem ficar com quem. O pai brigar com a mãe, eu não tenho nada contra. Não mas eu acho que tem que preservar, né? Preserve a a criança. Sem dúvida. Para a criança tem que estar tudo bem. Sem dúvida. Ninguém pediu para nascer. A partir do momento que pediu para nascer, assuma a responsabilidade e dê uma melhor condição possível a esse serzinho. Sem dúvida. Física, psicológica e emocional. Tá, e social, emocional. Os pais devem estar atentos aos que os filhos acessam, por exemplo? Monitorar computador, monitorar smartphone, monitorar a rede social. Dependendo da idade, sim. Uma outra coisa que a gente vê também na adolescência, a orientação, opção, cada um tem um nome diferente, sexual do adolescente. Hoje nós temos uma desinformação na mídia, que eu não considero isso como informação, acho uma desinformação, um desserviço à forma como a coisa está lidada a respeito de sexualidade, que eu acho muito errada. Não podemos fechar o olho. Agora, não é doença. Sempre existiu homossexualidade, sempre vai existir. Tá? Não é reprimir, é conversar.
Sem dúvida. Dialogar. Dialogar. Ainda a melhor forma de prevenção. No CVV, muitos jovens, adolescentes procuram o serviço? É interessante perceber que, através dessas novas formas de conversar, o jovem tem se manifestado mais. Claro que isso acontece também através do telefone, porém, os voluntários que atuam no serviço de chat através da web, eles percebem que o jovem, ele fala mais, ele escreve, ele se comunica mais, e o que mais assim chama a atenção é que através do texto escrito, a ideação suicida é mais manifestada. É algo que a gente não conseguia imaginar, porque quando o serviço de chat foi criado, se imaginava que as pessoas falassem, mas quem é que vai ficar digitando? Porque as pessoas querem falar, querem aparecer. E foi surpreendente, e o que mais chama a atenção é que hoje existe um posto virtual à parte, é um grupo de voluntários. Hoje nós temos voluntários na China, né? A gente tem voluntário na Europa, porque hoje a capacitação para a web é feita inclusive à distância. E o que se percebe é que o jovem, ele tem essa facilidade de se mostrar mais. Então, as ideias autodestrutivas, elas ficam mais manifestadas. Mais claras. E como o serviço, essa procura é muito grande, às vezes se forma uma fila de pessoas querendo conversar. E elas esperam para serem atendidas. E abrimos o último bloco do nosso programa falando de concurso público. Este mês, são 1.534 vagas para os concurseiros. O destaque é o processo seletivo da Petrobras, que oferece 159 vagas, com salários de até R$ 9.786. Inclusive, as inscrições terminam hoje. Na região, a Prefeitura de São Vicente prorrogou até quarta-feira o prazo para se candidatar a uma das 450 vagas na área de educação, com salários de até R$ 1.550. E voltamos a falar sobre o nosso tema central. Vou pedir para a minha produção deixar aí enquanto eu apresento para quem está chegando agora para o nosso último bloco. Bota aí o selinho, que é o mesmo que eu estou aqui, por favor, que é a imagem do Setembro Amarelo, essa aí enquanto eu estou falando. Setembro Amarelo e a prevenção do suicídio. Você ainda pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage, onde nós já estamos ao vivo. Falando em ajudar, em falar, nós já discutimos brevemente no primeiro bloco a questão do problema da notificação, ou melhor, da subnotificação. A notificação do suicídio ou da tentativa é obrigatória e ajuda muito na elaboração de políticas de prevenção. Nós temos um vídeo que aborda o assunto. Veja só. Autoexplicativo e muito bonito, doutor, sem dúvida nenhuma. A pergunta que fica é, por que as pessoas têm tanto preconceito em notificar, em fazer a notificação, seja do suicídio, seja da tentativa? O problema maior que se vê é que denigre a imagem da família. Até porque o suicídio não escolhe classe social, né? Não escolhe classe social. O pobre, o rico, muito pobre. A classe social não tem uma incidência maior. Então, assim, denigre a imagem da família, então não notifica.
É muito mais fácil dizer que o paciente tropeçou e caiu na frente do ônibus do que dizer que ele se jogou na frente do ônibus. É muito mais fácil entender que na saída, a gente conversava isso, na saída de uma balada, um suicida se alcoolizou e jogou o carro contra o poste propositalmente. Do que um acidente. É melhor falar que foi um acidente. Foi um acidente. Perdeu o freio. O freio. Então, assim, é agressivo para a família dizer perdi um ente por suicídio. A família evita. Dentro das rodas sociais. Não, dos ambientes hospitalares, dos pronto-socorros, comunicação do suicídio dá trabalho. Então, assim, o profissional, a nossa rede também, assim, apesar de ser obrigatório e ser importante, a nossa rede pública está preparada para isso? Não, não está. Não está. A nossa rede, se pensar aqui em Santos, tá? Não existe uma unidade de urgência psiquiátrica. Existe um pronto-socorro na Zona Noroeste que funciona mais ou menos. Como retaguarda, existe uma unidade dentro do Guilherme Álvaro, que é o PAI, Posto de Assistência Integral em Psiquiatria, com 20 leitos, que nada resolve para a Baixada. Quer dizer, quando não tinha nada, o PAI foi a grande salvação. Mas hoje 20 leitos é nada. E não tem aonde o indivíduo possa chegar e achar um psiquiatra 24 horas por dia. O serviço da psiquiatria não é disponível assim. Não é disponível. Não é disponível, é verdade. Existia, alguns anos atrás, o pronto-socorro psiquiátrico dentro do Hospital Guilherme Álvaro, que pegava de todas as prefeituras da região e era trazido para cá. Isso aí nós estamos falando 1985, o pronto-socorro funcionou até virar o PAI. Então, até no 2000 e alguma coisa, não sei te precisar a data. Mas, assim, nós não temos um lugar onde tem um psiquiatra para dar essa primeira abordagem. Se não tem, cai na mão do clínico. O clínico está muito mais preocupado com o infartado, com um politraumatizado, com um oncológico grave que está morrendo, do que com uma tentativa de suicídio. Que também mata tanto quanto. Que também mata tanto todos quanto. Esses. Fica aí uma boa sugestão para os nossos vereadores, né? Vamos tentar, de repente, pensar num projeto de lei de criação de uma unidade especial de atendimento, porque Santos tem um índice de emergência, um índice bastante grande de pessoas que atentam contra a própria vida. Tem mais uma pergunta? Temos 5 minutos, vamos lá. É a Vandeleia de São Vicente. Quem já teve na família histórico de pessoas com problemas mentais deve estar mais atento, doutor? Deve. Tá? Alguém na família com uma tentativa de suicídio, isso aí aumenta a chance de um outro membro descendente ou lateral vir a ter a ideia suicida também. Associado a essa doença mental. Associado a essa doença mental. Renato, a gente tem pouco mais de 4 minutos. Antes de encerrar o programa, dia 10 é o Dia Mundial. No entanto, sim, hoje nós temos um mês que está instituído como um mês onde a gente deve falar mais sobre o problema. Até dia 30 a gente vai ter várias ações. As principais. Olha, nós estamos dia 17, a gente vai fazer uma caminhada, saindo da Praça das Bandeiras no Gonzaga até a Fonte do Sapo. A gente vai caminhar, a gente convida as pessoas. A gente vai poder chamar a atenção, a gente vai falar um pouco sobre a prevenção, né? No dia 23, de modo muito feliz e com um acolhimento que foi muito interessante, nós vamos entrar com uma faixa dentro do Campo do Santo no jogo. Vai ser um negócio muito legal de acontecer, porque é campeonato brasileiro, tem uma projeção nacional, né? E no dia 29 a gente vai ter na Unisantos uma palestra de uma educadora para falar sobre educação emocional para crianças e jovens, visando sim essa prevenção do suicídio.
né? Quem quiser ser voluntário no CVV, o que deve fazer? Olha, existem vários meios. Pode acessar o site, que é o www.cvv.org.br. Por favor, aí, esse que está na tela. Isso mesmo, Então, aí você pode entrar ali, existe lá um link chamado voluntário, quero ser voluntário. Você se identifica e diz qual é a cidade, não é? Um telefone, e nós recebemos o e-mail da Central de Comunicação e a gente entra em contato. Em Santos, a gente faz cursos para voluntários em março e em agosto, então a gente teve recentemente um. A próxima oportunidade será março que vem. Mas as pessoas podem ficar tranquilas que a qualquer tempo elas podem entrar em contato e a gente retorna quando estiver próximo para lembrar e falar, olha, vai ser de tal dia a tal dia, em tal lugar. Não precisa ter formação específica nenhuma, Basta né? ter 18 anos, é uma questão de responsabilidade civil. E uma coisa muito rapidinha que a gente quer falar, porque nós estamos muito felizes, é que durante 1 ano e meio o governo federal otorgou ao CVV o número 188, que é um projeto que está funcionando no Rio Grande do Sul e é um telefone gratuito. Então significa que no Rio Grande do Sul as pessoas que usam o CVV não pagam mais nada, né? O nosso trabalho sempre foi gratuito, mas acessar o trabalho custava dinheiro. O que acontece é que isso já é uma portaria nacional, as operadoras já foram notificadas disso e no dia 30 de março vai começar a fase para implantar no Brasil inteiro. Hoje é pelo 141. Hoje é pelo 141. Será a partir do dia 30 de março, 8 estados brasileiros entrarão e poderão acessar gratuitamente. A previsão de que o estado de São Paulo entre nesse circuito é até dia 30 de março. Que bom. Então, todo o estado de São Paulo, as pessoas de qualquer lugar, e de telefone fixo ou celular, vão poder acessar o CVV. Muito obrigada, Renato, pela tua participação, Eu que agradeço. Todos os esclarecimentos importantes e pelo belo trabalho que o CVV faz e realiza aqui representado por você. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor Miguel, muito obrigado pela participação do senhor. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Te agradeço. O Setembro Amarelo em Santos, nós estamos trazendo uma parceria da Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina e aqui o apoio local do Rotary Club Santos Oeste, onde a gente conseguiu divulgar pela imagem pública de Rotary. E em breve, o www.setembroamarelosantos.com.br vai estar no ar e estaremos aí tentando tirar as dúvidas e encaminhando os pacientes para o CVV. Muito obrigada pela participação do senhor. Eu fico por aqui. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã.